Seja muito bem-vindo ao programa Adoração. Nós estamos aqui começando mais uma vez esse programa e hoje para falar sobre perdão. Sabe, muitas vezes, muitas pessoas se perguntam se para elas existe perdão para aquilo que elas fizeram um dia. Quem sabe você seja uma dessas pessoas que hoje se pergunta se há perdão para você. Eu quero que você saiba, e nós vamos estudar isso ao longo dessa mensagem, que não existe, não há pecado que seja maior do que o perdão divino. Ou seja, Deus pode perdoar a todas as pessoas por aquilo que um dia foi feito. Fique com a gente, continue com a gente, vou chamar uma breve vinheta agora e em seguida nós voltamos para conversar mais sobre esse tema. Já estamos de volta, falei para você que seria rápido, uma breve vinheta aí de 30 segundos, mas agora já estamos aqui conectados para a gente falar um pouquinho sobre perdão. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero falar para você também de algo que nós temos a oferecer para você. A Rede Novo Tempo, como você já sabe, e se você está chegando agora, deixe-me contar isso para você, nós nos preocupamos muito com o seu aprendizado sobre a Palavra de Deus. Nós nos preocupamos muito sobre você ter ali uma aproximação de Deus. E é exatamente por isso que nós promovemos, que nós desenvolvemos inúmeras iniciativas para que você possa ter esse aperfeiçoamento. Fazemos isso através dos programas, através desse programa, por exemplo. Mas nós também temos aqui na Rede Novo Tempo uma assistente bíblica virtual com quem você pode estudar a Bíblia de qualquer parte do mundo. Você pode conversar com ela a qualquer hora do dia, ali no seu WhatsApp, no seu celular. Eu estou falando da Esperança, a nossa assistente bíblica virtual, a nossa instrutora bíblica virtual. Você tem um número aqui na tela e eu vou falar para você também. Pode salvar aí na sua agenda de contatos com o nome Esperança, o número 12982000062. Eu vou repetir para você, 12982000062. E você pode escrever assim para ela, Olá Esperança. Basta enviar isso, ela é uma assistente virtual, então você não precisa falar muita coisa. Envie apenas Olá Esperança. Uma vez que você enviar essa mensagem para ela, ela vai falar para você de 3 recursos fantásticos que ela tem. Um deles é promessa bíblica. Você pode pedir ali a qualquer momento uma promessa bíblica e ela vai devolver para você ali uma mensagem com um texto bíblico especial. Você pode também fazer perguntas bíblicas para a Esperança. Se você tem alguma dúvida específica, se você quer entender mais sobre um assunto, ela também tem lá, quando você mandar Olá Esperança, ela vai falar para você dessa funcionalidade de fazer pergunta. E para responder, ela vai usar aquilo que já foi produzido aqui na Rede Novo Tempo. Então, são respostas seguras a respeito de questões bíblicas ali que, de repente, você tenha desejo de entender melhor. Uma terceira função que também tem ali a Esperança, um terceiro recurso que tem na Esperança, é o de estudo bíblico. Nós temos ali, na data de hoje, 20 cursos bíblicos diferentes em português que você pode estudar pelo seu WhatsApp, ali interagindo em tempo real. Você manda mensagem e já escolhe o curso bíblico e começa a fazer ali o curso que você achar melhor. E quando você terminar a própria Esperança já vai convidar você e vai dizer assim, olha fulano, a gente pode continuar estudando, eu tenho outros cursos e você pode estudar quantos cursos bíblicos você quiser com a Esperança. E à medida que você estuda os cursos bíblicos, você pode fazer sua pergunta, você pode pedir a sua promessa bíblica. E outro detalhe, cada curso tem ali pelo menos um certificado. Então, ao final dele, você vai ter ali um certificado dizendo que você concluiu aquela temática específica sobre a Bíblia. Tá vendo só?
nós aqui da Rede Novo Tempo nos preocupando com você e com o seu aprendizado da Palavra de Deus. Então não perca tempo, envie a mensagem para a Esperança, comece a conversar com ela, comece a estudar com ela e ter ali então um maior conhecimento acerca da Palavra de Deus. Dito isso, dado esse recado, eu quero convidar você nesse momento a orar. Porque depois da oração, nós daremos então início à nossa conversa sobre o tema do perdão. Então, se você puder, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, a Tua palavra vai ser aberta. E nós queremos suplicar, nós queremos pedir a Tua presença aqui conosco. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, nos ensine e nos faça entender que, de fato, Senhor, o Senhor está disposto a perdoar a todos nós e a perdoar aquela pessoa que está do outro lado da tela aqui comigo agora. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Certo dia, eu estava lendo a Bíblia como outros dias, como eu rotineiramente faço, e eu me deparei com um versículo que, em um primeiro momento, em uma primeira leitura, parece não ter tanto significado. Sabe, há inúmeros versículos na Bíblia que são assim, que às vezes a gente passa batido. Às vezes a gente já leu aquele versículo inúmeras vezes, mas ele passa batido. E naquele dia específico, eu estava lendo no livro de Gênesis, capítulo 43, versículo de número 16. E quando eu li esse versículo, me chamou muito a atenção e eu quero ler ele com você. Como eu já falei, aparentemente é um versículo que ali, em um primeiro momento, não fala muita coisa. Mas nós vamos refletir sobre esse versículo e vamos entender o perdão de Deus através desse versículo, através da história que gira em torno dele. Então, eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Gênesis capítulo 43, versículo de número 16, e diz assim: Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens para casa, mate o animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. O que tem a ver perdão e esse versículo? Talvez você se pergunte agora. Para entendermos melhor o que tem a ver o perdão e esse versículo, nós precisamos voltar um pouco na história de José e entender como foi a história dele, como foi a trajetória dele até esse momento. Até o momento que ele fala isso, que ele dá essa ordem ao seu servo. Então eu vou tomar mais uma vez a minha Bíblia e eu vou voltar um pouco antes, em alguns capítulos anteriores, e eu vou fazendo um breve resumo. Eu não vou entrar em algumas leituras, até por questão de tempo, mas eu entendo que é importante contextualizar para você. Então, a partir do capítulo de número 37, eu vou lendo alguns títulos que eu tenho aqui na minha Bíblia e eu vou fazendo um breve resumo, como contextualização. No capítulo de número 37, nós temos aqui como título José e seus irmãos. José, ele tinha uma certa dificuldade de relacionamento com seus irmãos. Seu pai demonstrava um amor maior a José. E os irmãos tinham ciúmes de José por conta disso. Os irmãos de José eram homens perversos, eram homens que tinham ali algum tipo de crueldade nos corações deles. E eles tinham essa crueldade no coração e não gostavam de José. Então nós já podemos entender que José cresceu em um lar onde ele tinha alguma rejeição, onde ele não tinha, quem sabe, o amor que ele esperava dos seus irmãos. É bem verdade que ele era muito amado pelos seus pais e esse amor era demonstrado a ele, mas ele sentia falta também do carinho dos irmãos. Ainda no capítulo de número 37, a partir do versículo 12, aqui na minha Bíblia o título diz assim: José é vendido e levado para o Egito. José, ele foi vendido pelos irmãos. A história que nós vemos aqui nesses versículos é que eles veem José chegando de longe. Diz assim: olha, lá vem o sonhador, lá vem aquele nosso irmão. E eles tramam matar José.
Só que um dos irmãos, com uma ideia brilhante, diz assim, quer saber, não vamos matar não. Vamos vender ele como escravo. E vinha passando ali uma comitiva. Vendamos José como escravo, a gente ainda tira uma grana com ele. Chegando em casa, a gente pega a capa, a gente pega algumas coisas, simula um ataque de animal e fala para o nosso pai que ele foi morto e a gente se livra de José, de uma vez por todas. É mais ou menos isso que nós vemos aqui nessa venda de José ao Egito. Saltando um pouquinho, nós voltamos à história de José aqui no capítulo de número 39. José na casa de Potifar. José era alguém respeitado nessa casa. Era alguém a quem o senhor dessa casa, o dono dessa casa, havia confiado absolutamente tudo, menos a sua esposa, logicamente. Mas a esposa olhava para José, e desejava José. E ela agora então arma para José. E simula um ataque de José a ela, porque ela queria José, mas José não a queria. Porque ele respeitava o seu Deus e respeitava também o seu mestre, o seu chefe. E agora, quando isso acontece, nós vamos um pouquinho mais à frente, aqui no capítulo de número 40. E José agora ele é encontrado na prisão. Porque por conta dessa história, disso que aconteceu com a esposa de Potifar, ele foi jogado na prisão. E ali na prisão ele passa algum tempo. Nós temos ali 2 servos do rei que também vão para a prisão. E José acaba interpretando os sonhos deles. José fica esquecido por um tempo, mas mais à frente nós vemos que José, ele interpreta os sonhos de Faraó. Porque agora ele foi chamado por Faraó. E agora ele interpreta o sonho de Faraó e José passa a ser, não o rei, mas o governador. Ele passa a ser a segunda pessoa dentro do Egito. A maior nação, o maior poder, a maior potência daquela época, agora era governada, administrada por José. E José tinha ali todo o acesso a esse lugar. Todo o acesso. Se nós vamos um pouco mais à frente, aqui ainda no capítulo de número 41, fala um pouco mais sobre o governo de José. E no capítulo de número 42, os irmãos de José vão ao Egito. Porque estava tendo uma grande fome e o sonho tem relação com isso. E por isso José é colocado como governador do Egito. E agora os seus irmãos vão ao Egito, porque é o único lugar que tinha comida. Porque José, sob inspiração divina, sob revelação divina, administra todo o Egito para que eles pudessem passar o momento de seca, o momento de estiagem, ainda com recursos suficientes, inclusive, para vender para fora, não apenas para o seu povo. E agora esses mesmos irmãos de José, que um dia desejaram matá-lo, voltam, melhor dito, vêm ao Egito pedir comida. Não pedir, mas comprar comida. E então, no capítulo 42, nós temos aí o desenrolar dessa história. Os irmãos de José vão ao Egito. Um pouco mais à frente, ainda no capítulo 42, nós temos assim, o título que está na minha Bíblia. Os irmãos de José regressam do Egito. Eles passam ali um tempo negociando, e José, inclusive, faz algumas perguntas, pergunta se o pai deles é vivo, começa a perguntar sobre a família. Eles não entendem nada porque eles não conheciam a José. Eles não haviam reconhecido José. José agora vestido como um egípcio, falando como um egípcio, governador dos egípcios, sob hipótese alguma. Eles imaginavam que eles estavam conversando com o irmão deles. Mas José conhecia e sabia muito bem com quem estava falando. Sabia e conhecia muito bem os seus irmãos. E então agora ele faz algumas perguntas. E os seus irmãos regressam a casa. E ele faz uma declaração. Ele diz assim, olha, quando vocês voltarem, porque vocês vão voltar. Porque José sabia que ainda havia um bom tempo de fome. Quando vocês voltarem, vocês só me verão. Vocês só
terão acesso à comida, àquilo que vocês vieram comprar, se vocês trouxerem esse irmão mais novo, que vocês disseram que ainda vive. Porque na entrevista eles contaram que o pai ainda vivia, e o coração de José naquele momento se aquece pela esperança de voltar a ver seu pai. Eles falam então que o seu irmão, ali o irmão mais novo de José, é vivo, e ele diz: eu quero vê-lo, porque quando o pai envia os irmãos, diz assim: esse vocês não vão levar. Eles voltam para casa, felizes por aquilo que haviam comprado. Inclusive, no caminho de volta, eles têm ali algumas surpresas. Quando chegam em casa, eles dizem: pai, está aqui a comida, está aqui, isso foi o que aconteceu, nós tivemos uma entrevista meio estranha. E o governador daquele lugar falou para a gente que nós só podemos voltar lá e comprar mais alimento se nós levarmos, então, agora Benjamim conosco. O pai fica desesperado, diz assim: de forma nenhuma, eu já perdi José, eu não vou perder Benjamim, eu não vou deixar que vocês o levem. Esqueçam, vocês não vão levar Benjamim. E fica então decidido, Benjamim não vai. Porém, chega o tempo da fome de novo. Acabou os recursos, os mantimentos acabaram. E eles não tinham agora muito o que fazer, eles precisavam retornar. E o pai diz assim: olha, retornem. E os irmãos dizem: ok, retornaremos. Mas lembre-se que o governador disse que nós só o veríamos se levássemos conosco a Benjamim. E então nós chegamos ao capítulo de número 43, versículo de número 16, que eu já li com você, mas eu quero voltar a fazer a leitura desse versículo, uma vez que agora já temos um contexto anterior, já temos um pouquinho mais de informação sobre essa história. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o que tudo isso tem a ver com perdão? Muito. Absolutamente tudo a ver com perdão. E aqui eu já trago para você a lição de número 1. A primeira lição dessa mensagem. Grandes pecados não requerem, não exigem, não pedem grandes sacrifícios. Grandes pecados não requerem, não exigem grandes sacrifícios. Quer saber como eu cheguei a essa conclusão? Lembre da história inicial da vida de José, pelo menos a inicial que nós contamos aqui. Os irmãos queriam matá-lo. Primeiro, ele cresceu sem o amor dos irmãos, certamente sofrendo bullying, inúmeras coisas ali junto dos seus irmãos. Depois os irmãos decidem matar o próprio José. Depois eles desistem de matar, mas vendem ele como escravo. Sabe, falando assim, a gente não consegue idealizar muito o que aconteceu. Mas a gente está falando de uma perversidade fria, porque não foi o calor de uma discussão. Claro que o calor de uma discussão também não justifica tais atos. Mas a grande questão aqui é que foram atos frios, não foi o calor de uma discussão, foi algo premeditado. Eles disseram: nós vamos matar José. E depois tiraram proveito, venderam ele como escravo para o Egito. Sabe, eu não sei o que você fez na sua vida. Eu não sei que tipos de pecados ou crimes você já cometeu. O que eu sei é que essa história me mostra que se um ser humano não exigiu grandes sacrifícios dos seus malfeitores para que eles recebessem perdão, porque você vai perceber que esse versículo está carregado de perdão. Se um ser humano como José não exigiu grandes sacrifícios de seus irmãos, isso me mostra que Deus tampouco pede grandes sacrifícios para nós. Sabe por quê? Porque a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, eles residem, eles são encontrados em Jesus. Não há nada que eu possa fazer, que eu precise fazer para eu conquistar o perdão. E esse é um grande problema nosso do ser humano.
Porque nós entendemos, pensamos, acreditamos que porque se eu fiz algo muito ruim, algo muito cruel, algo muito grande, eu necessariamente preciso pagar proporcionalmente para que eu então mereça o perdão. Deixa eu contar para você, merecer nós não merecemos. Não importa o que façamos, se é proporcional ao tamanho dos nossos erros, nós não merecemos o perdão. O grande detalhe aqui é que ainda não merecendo, Deus já tem a disposição, assim como José, de perdoar a mim e a você. Grandes pecados não exigem grandes sacrifícios. Porque, vejam só, se esse versículo está carregado de perdão, como eu falei para você, e José agora diz assim, ó, leve-nos para minha casa, mate um bom animal, porque eles vão comer comigo hoje. José já está dando a eles, oferecendo, iniciando o processo de perdão. Claro, isso já estava no coração de José, mas agora ele começa a executar esse processo de perdão. Mas pense bem, os irmãos venderam José e agora a única coisa que eles fizeram foi trazer Benjamim. Percebe que eles não fizeram absolutamente nada para conquistar o perdão de José? Eles não fizeram absolutamente nada. A única coisa que eles fizeram nesse momento foi obedecer aquilo que José havia recomendado, aquilo que José havia ordenado. Não é nem recomendado, é ordenado. Foi a única coisa. Porém, aquilo que José ordenou não tinha relação com o passado deles, não tinha relação com o pecado deles. Tinha relação com aquilo que José queria, com aquilo que José desejava, com aquilo que José esperava, ansiava, porque ele queria ver o irmão. Entenda de uma vez por todas que não necessariamente porque você viveu uma vida ruim, de atos ruins, de atos de maldade, você precisa pagar por esses pecados. Eu não estou falando aqui que agora não é necessário cumprir com as leis do país e pagar de forma criminal quando é o caso. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que do ponto de vista divino, do ponto de vista do perdão de Deus, eu e você não precisamos realizar sacrifícios para receber o perdão dele. Lição número 1. Grandes pecados não requerem, não exigem grandes sacrifícios. E eu quero então agora passar com você para a lição de número 2. A lição de número 2 dessa mensagem é a seguinte, anote se você puder. Já falei a 1, né? Grandes pecados não exigem grandes sacrifícios. Lição número 2. O perdão, ele já é oferecido antes mesmo de ele se concretizar. O perdão já é oferecido antes mesmo de ele se concretizar. O perdão ainda não havia sido materializado por José, mas o perdão já estava a caminho deles. Quando ele diz, olha, servo, leve-os para minha casa, mate um animal, hoje eles vão comer comigo. Entenda que ali José já começa o processo de perdão, mas muito antes disso, José já havia colocado no coração dele o desejo de perdoar seus irmãos. Entende que o perdão de Deus, ele não tem nada a ver comigo ou com você. O perdão de José não tinha absolutamente nada a ver com os irmãos dele. E entenda, se nós estamos falando de seres humanos que haviam cometido atos maldosos contra José, e inclusive chegaram em casa, mentiram para o pai, disseram que José havia morrido, e sustentaram essa mentira por anos, eles não desmentiram. Entende que eles continuavam com esse pecado ainda sobre os ombros deles? Eu não estou falando de pessoas que eram pessoas mais ou menos boas ou ruins. Eles eram homens perversos. É bem verdade que nessa etapa da história eles já haviam se transformado, eles já haviam se desenvolvido, melhorado o caráter deles. Isso é uma verdade. Porém, eles ainda carregavam os traços, eles ainda carregavam algumas consequências e ainda sustentavam uma mentira da morte de José.
Mas o perdão, ele já é oferecido antes mesmo de ele se concretizar. Deus atua assim também para conosco. Imagine você, se José é um ser humano, falho, pecador, com as mesmas tendências emocionais, um ser humano como eu e você. Se ele teve essa capacidade de perdoar os seus irmãos, por que Deus não teria essa capacidade de perdoar a mim e a você? Lição de número 3. Nós agora vamos para a terceira lição dessa mensagem. E eu preciso também que você entenda isso. É bem verdade que nós não precisamos de grandes sacrifícios para que possamos cobrir os nossos grandes pecados. É bem verdade que o perdão ele já é estendido a nós, mesmo antes de ele se concretizar, porque Deus já nos estende o perdão. Também é verdade que sem obediência nós não podemos participar da presença de Deus, e eu aprendo isso também nesse versículo. Ouça, sem obediência não podemos participar da presença de Deus. Se eles não tivessem obedecido à ordem de José, eles não teriam visto José. José não os teria recebido, apesar de a ordem não ter nenhuma relação com o pecado que eles haviam cometido, com o crime que eles haviam cometido, apesar de não ter nenhuma relação de ser parecido ou qualquer coisa do tipo. Se eles não houvessem obedecido a José, eles não teriam visto, encontrado e sentado à mesa com José. Isso me mostra que, apesar de tudo o que eu falei, também é necessário e importante, fundamental, eu diria, a obediência a Deus. E às vezes a obediência a algumas coisas que parecem não ter relação ou parecem não ter sentido. Mas se é uma ordem de Deus, se é uma recomendação divina, eu preciso obedecer. E se eu não obedeço a essa recomendação divina, não poderei vê-lo. Entende como isso é importante e fundamental? Eu quero concluir com alguns versículos que nós vemos um pouco mais à frente. Eu quero convidar você agora a pular para o capítulo de número 50. Eu tenho aqui alguns versículos do capítulo 50, de 19 a 21, e eles dizem assim: Mas José respondeu: Não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. O pai deles havia morrido. E eles agora tiveram medo e disseram: agora que o nosso pai está morto, José vai se vingar daquilo que um dia fizemos contra ele. E agora, nesse momento, José diz assim: olha, não se preocupem, eu perdoei vocês. E eu sustentarei vocês e os seus filhos. Um dia, nós seremos eternamente sustentados pelo nosso Deus. E eu almejo esse dia. Eu espero esse dia, portanto, receba o perdão oferecido pelo Senhor. E tenha a segurança de que no dia que você participar da presença física e literal de Deus, Ele sustentará você para o resto da eternidade. Quero convidar você a orar nesse momento. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo perdão que o Senhor nos estende. Mesmo Deus não sendo merecedores, o Senhor nos oferece esse perdão e te pedimos, ajuda-nos, Deus, a recebê-lo por Jesus. Amém.